verso 5. Nós estamos olhando para esse texto, estamos não somente olhando, mas nós estamos decorando estes versículos. Filipenses 4, de 4 a 5. Quantos já decoraram o verso 4? Vitor, passa para nós, Vitor. Verso 4 de Filipenses 4, 4 e o 5. Vamos recitar, meus irmãos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Passa aí, Vitor. 4 e 5. Vamos lá, irmão, vamos tentar decorar o 5, vamos lá? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Pai bondoso, o nosso objetivo é ter a Tua palavra no nosso coração. É a Tua palavra, Pai, que nos traz esperança, que sustenta a nossa vida e nos ajuda a ter paz no coração. Pai bondoso, abra o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Pai, guardar a Tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Pai bondoso, ajuda-nos a lidar com a preocupação, com as aflições desta vida de uma maneira bíblica. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Conte as muitas bênçãos. Conte as muitas bênçãos. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Amém. Há uma expressão, meus irmãos, nas Escrituras, que aparece não somente no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. E esta expressão é bastante significativa. É cingir os vossos lombos. Quantos já leram esta expressão? Amém. Lembra quando Moisés está ali despedindo o povo, na verdade o Senhor Deus, despedindo o povo do Egito? Deus disse ao povo que deveria estar com seus lombos cingidos. Quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, Deus vai dizer assim para Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Quando o Senhor Jesus vai enviar os seus discípulos e também os 70 para pregar a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E não somente nestas passagens. Vá comigo para 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Veja, 1 Pedro 1, 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Para nós, meus irmãos, esta expressão talvez não faça muito sentido, mas na antiguidade esta expressão fazia todos os sentidos. Eles usavam a sua túnica e eles precisavam, a fim de trabalhar, Vitor, e também ir para a batalha, eles precisavam amarrar as suas vestes. Eles precisavam, assim, prender a sua túnica, pegar ela, levantar, dar um nó na túnica e amarrar essa túnica no cinto. Para que isso? Para que eles pudessem ter mais liberdade e movimentos. E esse ato de levantar a túnica, dar um nó na túnica e amarrar a túnica na cintura ou na cinta, era o ato de cingir os lombos. Era o ato de cingir os lombos. É estar preparado. É estar preparado para aquilo que viria. É estar preparado para trabalhar. Para que as vestes ali não viessem distraí-los.
E é interessante que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, para nós cingirmos o lombo do vosso entendimento. Quando ele diz entendimento aqui, ele está pensando na nossa mente. Ele está pensando no seu pensar. Ele está pensando no meu pensar. Por que Pedro está dizendo que nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento? Porque toda a configuração da vida começa no pensar. Todo o andamento da nossa vida começa aqui. Tanto que o autor de Provérbios vai falar no capítulo 23, verso 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, os seus sentimentos corresponderão inevitavelmente aos seus pensamentos. Aquilo que você vai sentir corresponde àquilo que você está pensando, aquilo que está ocupando a sua mente. Os irmãos já pararam para pensar o universo de ideias e pensamentos que vem em nossa mente? Até mesmo dormindo, né? Você sonha, traz lá do subconsciente e você pensa e acorda muitas vezes agitado que você teve um pesadelo. Mas os irmãos já pensaram como o nosso pensamento vagueia em muitas coisas. Quando Pedro está dizendo que nós devemos cingir o lombo do nosso entendimento, ele está dizendo, concentre-se. Ou seja, pense naquilo que verdadeiramente vale a pena para a sua vida e para o seu coração. Cinja o lombo, não se distraia, centralize a sua mente e a sua atenção. Você já percebeu que quando nós estamos passando por algo, a nossa mente pensa em inúmeras coisas? Pedro está dizendo, olha, você precisa cingir os vossos lombos. Você precisa concentrar, centralizar. E ele vai fortalecer esta argumentação dizendo o seguinte, olha o verso 13. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa centrada. Nós precisamos cingir o nosso entendimento, centralizar. Nós precisamos nos concentrar. Uma vez que nós estamos falando sobre preocupação, esse cingir os lombos é muito importantíssimo, de muita importância. Porque quando nós estamos preocupados, a nossa mente vagueia. E nós aprendemos nesse texto que nós precisamos cingir o lombo do nosso entendimento. Centralizar em quê? O que Pedro nos orienta a centralizar, a cingir a nossa mente e o nosso coração? Veja a sequência do versículo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. E agora ele vai dizer, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Primeiramente, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que nós precisamos centralizar toda a nossa atenção, toda a nossa mente, todo o nosso pensamento, nas bênçãos da graça. A graça tem te abençoado? Você tem sido favorecido pela graça do Senhor? É nisso que deve ocupar o seu pensamento. É isso que deve ocupar a sua mente.
E quando nós pensamos na graça, meus irmãos, a graça é algo abrangente. É tudo aquilo que Deus nos concede mediante Jesus Cristo. É tudo aquilo que Ele nos outorga, não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso. E Ele olha para nós com essa sua graça e com a sua misericórdia. Então, todos aqueles que são beneficiados pela graça são felizes. Interessante que ele diz aqui: esperai inteiramente na graça. Ou seja, não tenha a sua mente dividida. Ou seja, ele está dizendo: espere inteiramente na graça do Senhor. Amados irmãos, quão felizes são aqueles que esperam inteiramente na graça do Senhor. Quão abençoados são aqueles que são alcançados pela graça. Sim ou não? Quão abençoados são aqueles que colocam a esperança inteiramente na graça do Senhor. Felizes são aqueles que dependem da graça. Meus amados irmãos, seguros são aqueles que esperam na graça. Não existe um lugar melhor para nós estarmos do que viver debaixo da graça. Não existe algo mais maravilhoso do que nós cingirmos o nosso lombo e esperar inteiramente na graça do Senhor. Por quê? Porque a graça do Senhor é suficiente nos dias da preocupação e no dia da angústia. É a graça do Senhor que traz esperança ao nosso coração. Nós temos esperança e suportamos os dias difíceis por causa da graça do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. E é mediante a graça que nós podemos viver agradecidos pela misericórdia do Senhor do passado. É mediante a graça que nós podemos enfrentar os desafios do presente. E é mediante a graça que eu e você podemos ter a esperança de que no futuro vai ser melhor do que o presente. Porque nós temos a graça do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos depositar a nossa esperança e confiança na graça do Senhor. Amém? Conte as muitas bênçãos e conte as bênçãos da graça. Centralize sua atenção na bênção da graça do Senhor. Quantos conhecem aquele hino, Maravilhosa Graça? Lindo! Diz assim: maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder contá-la? Como hei de começar? Ela me deu certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça, graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa e tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. No nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida e paz eternal. Sendo por Cristo salvo, falso do céu meu alvo, pela maravilhosa graça, graça de Jesus. Oh, irmãos, onde temos centralizado a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos olhar para os benefícios da graça. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que reveste a nossa vida de força e de vigor espiritual. Cinge os vossos lombos e esperai inteiramente na graça que se revelou ou que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Mas nós não somente devemos centralizar a nossa mente, o nosso coração na graça. Nós precisamos centralizar a nossa mente nas muitas bênçãos que de uma forma grandiosa o Senhor tem acumulado nas nossas vidas.
Deus tem abençoado a sua vida? Deus tem abençoado a irmã Ana? Tem abençoado. Nós precisamos focar nas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E essas bênçãos chegam em nós por meio da graça do Senhor. E bênçãos essas que não têm preço. A sua família tem preço? É bênção do Senhor. O amor da sua esposa por você tem preço? O amor do seu esposo por você tem preço? Quanto vale isso? Quanto vale o amor do seu filho por você? Quanto vale o amor da sua filha por você? Quanto vale os seus irmãos? Isso é bênção. Ontem eu estive no meu tempo de oração com a família, eu estava ali com meu irmão. Meu irmão participou 2 vezes desde quando eu comecei esse tempo de oração com a família. E pela 2ª vez ele participou. Minha irmã Luzia, minha irmã Rosângela. São bênçãos do Senhor na minha vida. Bênção que não tem preço. E a nossa reputação? Quanto valeria a sua reputação se você fosse oferecer ela no mercado? Tem preço? Isso é bênção de Deus para nós. E a igreja? A igreja é uma bênção. O que seria de nós sem a oração dos irmãos pela minha vida? O que seria de nós sem oração um pelo outro? Tudo isso é bênção de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Eu estava lembrando de uma história quando eu estava olhando para essas bênçãos. Eu lembro de uma senhora, irmão Antônio, que foi no médico. E o médico falou, olha, a senhora vai ter que ficar em casa por alguns tempos. E ela disse, mas doutor, eu sou crente. E o doutor disse, minha senhora, a sua igreja pode passar muito bem sem você. Ela olhou para o médico, sim, doutor, eles podem passar muito bem sem mim, mas eu não posso passar bem sem a minha igreja. A igreja é bênção de Deus nas nossas vidas. Os irmãos são bênçãos de Deus, um para o outro. Então nós devemos centralizar a nossa mente nas bênçãos que o Senhor tem nos outorgado. As respostas das orações que temos recebido, os livramentos, os milagres. A vida não é uma bênção? É uma bênção. Conte as bênçãos do Senhor. Nós estamos falando de como tratar a preocupação biblicamente. Eu creio que, primeiramente, concentre o seu pensamento na graça e conte as bênçãos do Senhor. E quando nós começamos a contar essas bênçãos, de repente o nosso coração, Vitor, transborda. E os nossos lábios começam a louvar ao Senhor, porque são inumeráveis as bênçãos do Senhor. E essas bênçãos começam a vir nas nossas mentes, e nós começamos a lembrar delas. E de repente nós nos colocamos em pé, em adoração e louvor, pelo cuidado, pelas mãos gloriosas do Senhor sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo 40, verso 5, olha que maravilha. Nós vemos aqui um homem que centrava o seu pensamento nas bênçãos e nos cuidados do Senhor. Salmos 40, verso 5, podemos ler todos juntos. Salmos 40, verso 5. Quantos acharam? Amém? Vamos ler todos juntos? Leiamos, meus irmãos. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Uma outra versão diz assim: ó Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados.
Louvado seja Deus. Salmos 40, verso 5. Decore estes salmos. Porque o salmista começa dizendo: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. São muitas? Centremos a nossa mente, venhamos cingir os nossos lombos com as bênçãos da graça. Venhamos cingir os lombos do nosso entendimento com as bênçãos do Senhor na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo disse: porque eu bem sei em quem tenho crido. Este homem, ele tinha uma estabilidade. E essa estabilidade ele tinha porque ele sabia em quem ele cria. E quando nós temos a convicção em quem nós cremos, o Deus que nós servimos, nós podemos também dizer como ele: eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que ele vai cuidar de mim e vai cuidar de nós. Eu quero concluir dizendo, irmãos, quando você se sentir só e pensar que não tem nada a não ser lutas e desafios pela frente, cinja o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se oferece por meio de Jesus Cristo. Amém? E pela graça e pela força de Jesus Cristo, firme os seus pensamentos nas muitas bênçãos que você tem recebido por meio da graça do Senhor. Firme o seu pensamento naquilo que Deus quer que nós firmemos o nosso pensamento. O que Deus quer que nós venhamos pensar? Filipenses 4:8, abra sua Bíblia lá. Nós iremos decorar esse também, irmãos. É Filipenses 4, de 4 a 8. Já vai decorando o verso 8, é o maior verso destes 4. Mas é o que deve ocupar a nossa mente, são estas verdades aqui. A irmã Lúdia já está decorando, olha que bênção. Vamos ler tudo junto? Filipenses 4:8, leiamos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Há uma versão que diz que nisso ocupe o vosso pensamento. É a sua versão, Lucas? Amados irmãos, quando nós ocupamos a nossa mente com aquilo que vem de Deus, o Senhor será glorificado. E vai nos ajudar a banir a angústia, vai nos ajudar a banir as aflições e as preocupações do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Conte as muitas bênçãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor. Nós não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. E com a tua graça, ó Pai, são inumeráveis as bênçãos que alcançamos mediante a tua infinita graça. Pai bondoso, ajuda-nos a cingir os lombos do nosso entendimento e esperar inteiramente na graça do Senhor. A graça que nos satisfaz, a graça que nos sustenta, a graça que renova a nossa fé, a nossa esperança. Ó Pai bondoso, ajuda-nos a focar o nosso pensamento, nossa mente, nas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem acumulado bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Pai bondoso, ajuda-nos a focar, saber de que o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar, de que o Senhor tem prazer em suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas, familiar e também financeiras. O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas e nós temos experimentado isso nas nossas vidas.
porque nada tem nos faltado. Nós somos um povo feliz, repleto, nós somos um povo, ó Pai, abundante das bênçãos do Senhor. Pai bondoso, ajuda-nos a focar naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. E assim, Pai, todo o temor, todas as aflições serão aplacadas, diminuídas do nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a dizer como teu servo, porque eu sei em quem tenho crido, e nós cremos no Senhor, o Deus Criador, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Lembramos, ó Pai, mais uma vez, dos milagres que o Senhor tem realizado na vida da nossa irmã Ana. Como o Senhor tem cuidado dela, como o Senhor tem, ó Pai, estado presente na vida da tua serva. Pai, nos ajuda a centrarmos no agir poderoso e gracioso do Senhor na vida da tua serva. Sustenta, Senhor, esteja com ela amanhã, no momento que ela irá realizar este exame. Que ela possa sentir a tua presença, que o Senhor possa acalmar o seu coração, que no momento, ó Deus, do exame, ela possa estar com seu pensamento voltado para a abundante graça do Senhor. Ó Deus, toma o irmão Michel nas tuas mãos, sustenta o teu servo ali, Senhor. Toma o coração do pequeno Henrique nas tuas mãos, dando forças para ele, que ele possa ser visitado com a tua bondade, com a tua graça. Que ele possa ter fé de que o Senhor está cuidando da sua mamãe. Entregamos o irmão Luiz e a irmã Angélica nas mãos do Senhor também. Enfim, toda a família, toda a igreja, meu Pai. Deus bondoso, continue conosco. Continue, ó Pai, a colocar um louvor nos nossos lábios. Continue, ó Pai, nos ajudando a ter equilíbrio, viver em oração e assim encontrar a paz que excede todo entendimento. E essa paz que guarda o nosso coração. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.